Pergunta, por que como é que os trouxas não percebem os animais fantásticos? E aí, beleza? Eu sou o Bruno, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô trazendo pra vocês o segundo episódio da série Animais Fantásticos e Onde Habitam. E nesse episódio eu vou falar dos animais fantásticos ocultos, como você provavelmente viu no título. Mas antes eu vou responder uma pergunta que eu fiz no último vídeo dessa série, que eu pedi pra vocês responderem nos cards se o lobisomem está classificado como um ser ou classificado como um animal. Enfim, os resultados foram... Peraí que eu vou olhar porque... 66% das pessoas responderam seres e 33% animais. De acordo com esse trecho aqui do livro, que está na página 23, os lobisomens foram transferidos da divisão de animais para a de seres há muitos anos. No momento em que escrevo, há um serviço de apoio aos lobisomens da divisão de seres, enquanto o registro de lobisomens e a unidade de captura de lobisomens permanecem subordinados à divisão de animais. Agora vamos voltar para o nosso tema animais fantásticos ocultos. No começo, os trouxas sabiam sim da existência dos animais, como os unicórnios, fênix, dragão. E esses animais que eles sabiam da existência estão registrados na arte do templo. Tipo, em quadros, tipo, quando eu digo quadros, eu digo pinturas, tá? E várias coisas. Um exame concluiu que grande parte, tipo, não todos, mas grande parte dos animais fantásticos passaram despercebidos ou foram confundidos com animais da vida trouxa. Presta atenção nesse fragmento de um manuscrito que foi escrito, um manuscrito que foi escrito por um trouxa, que era o monge o quê? Fragmento do manuscrito a seguir, de autoria de um tal irmão Benedito, um monge franciscano de Worcestershire, que provavelmente é um trouxa, né? Hoje, quando andava pelo canteiro de ervas, afastei um pé de manjericão e descobri um furão de tamanho monstruoso. Ele não correu nem se escondeu como costumam fazer esses animais, mas saltou sobre mim, fazendo-me cair de costas no chão e gritando com uma fúria pouco natural: "Dá-o fora, careca!" Mordeu então o meu nariz com tanta força que fiquei sangrando por muitas horas. O frei não quis acreditar que eu encontrara um furão falante e até me perguntou se eu andara bebendo o vinho de nabos do irmão Bonifácio. Como o meu nariz continuasse, como o meu nariz inchado e sangrando, fui dispensado de assistir às vésperas. Por exemplo, ele deve estar na véspera de alguma coisa, mas enfim, provavelmente o que ele achou não foi um furão, foi um furãozão, que provavelmente estava procurando a sua presa favorita, os gnomos, que vivem nos jardins. Enfim, depois de acontecimentos como esse, desse furãozão, os animais, assim como os bruxos, tiveram que se esconder dos trouxas. Durante 7 semanas, os bruxos tiveram uma discussão, tipo, algumas reuniões para discutir sobre isso.
e é conhecida como a famosa Cúpula de 1692, se não me engano, onde bruxos de todas as nacionalidades ficaram discutindo sobre os animais, sobre esse problema com os animais. E eles discutiram as seguintes perguntas. Quantas espécies temos que esconder dos trouxas? Quais deveriam ser? Onde e como vamos escondê-las? Enfim, eles chegaram a um acordo. Chegaram à conclusão que 27 espécies, desde o tamanho de um dragão até o tamanho de um bandinho, deveriam ser escondidas dos olhar dos trouxas, fazendo com que parecesse que elas nunca existiram e sim que era apenas um fruto da fértil imaginação deles. Mas o número de espécies foi aumentando depois que os bruxos adquiriram mais confiança no seu método de ocultamento. Em 1750, se não me engano, foi inserido no Estatuto esqueci que deixa eu ler porque minha memória é assim, sabe? No Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, ou para alguns mais próximos, Cláusula 73. A seguinte, foi inserido o seguinte. Temos aqui o comecinho na página 26 e termina na página 27, mas é bem curtinho. Todo governo bruxo se responsabilizará pelo ocultamento, cuidado e controle de todos os animais, seres e espíritos mágicos que vivem dentro das fronteiras do seu território. Se tais criaturas causarem mal ou chamarem a atenção da comunidade trouxa, o governo bruxo da nação afetada será disciplinado pela Confederação Internacional dos Bruxos. Mas claro que não foi cumprida, sabe, a lei, sabe? Houveram algumas violações da cláusula 73. Um exemplo delas foi quando um dragão verde galês berrante, acho que é esse o nome, ele mergulhou em direção a uma praia que estava repleta de trouxas. Alguns acidentes foram impedidos porque estava lá uma família trouxa, uma família bruxa que estava tirando férias, uma família da primeira classe da Ordem de Merlin. E nesse dia foi feita a maior operação de feitiços da memória, eu acho que do século. A Confederação Internacional teve que aplicar várias e várias multas, e o Tibete e a Escócia são os lugares mais insistentes nesse fator. Luna, como é que os bruxos escondem os animais fantásticos? Algumas espécies, como o tibo, e eu vou ter que ler aqui, o semiviso e o tronquilo, se escondem sozinhos, ou seja, os bruxos nunca tiveram que intervir nessa parte. Já outros animais, como o bezerro apaixonado, o centauro e o unicórnio, simplesmente às vezes por timidez ou por muita inteligência, se escondem dos trouxas naturalmente, porque simplesmente não querem ser vistos, ou como eu falei, por timidez. Temos outros animais que simplesmente habitam em locais inacessáveis. Tá certo isso? Em lugares que os trouxas não conseguem chegar. Como, por exemplo, eu vou ler aqui porque é complicado lembrar. A acromantula, que habita nas profundezas da floresta virgem de Bornéu. A fênix, que faz o ninho em picos de montanhas inalcançáveis sem o uso da magia, e alguns outros exemplos. Mas mesmo assim, tem muitos animais que dão muito trabalho para o Ministério da Magia.
Eu falei Ministério da Magia, mas tava errado. É Departamento... Calma. É o Departamento de Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. Então esquece o outro que eu falei. É esse aqui, beleza? Um dos fatores mais importantes para se esconder um animal é um habitat seguro. Por isso, nós temos feitiços anti-trouxas. Os feitiços anti-trouxas impedem, por exemplo, dos trouxas entrarem na floresta onde habitam os unicórnios e centauros, nos rios e lagos onde habitam os sereianos e outros exemplos. Mas mesmo assim, sabe o que é mesmo assim? Mesmo assim, ainda tem algumas áreas que têm que ser supervisionadas 24 horas por bruxos. Como é o maior exemplo é a área dos dragões, porque é diferente dos sereianos e dos centauros. Os dragões não gostam de ficar na mesma área. Eles fazem de tudo. Eles aproveitam qualquer brechinha que os bruxos deem e fogem. Mas e os feitiços antitrouxas? Alguns seres como os dragões, o cavalo do lago e o pogrebin, eu acho, os próprios poderes desses animais podem acabar com os feitiços antitrouxas. Tipo, eles podem meio que cancelar, é tipo um contra-feitiço, tá ligado? Departamento de Regulamentação e Controle das Criaturas estabeleceram várias penas para quem vende ou cria os animais, vende os ovos e os filhotes e cria os animais ilegalmente. Eu acho que alguém deveria contar esse tópico pra o Hagrid, sabe? O Ministério também está sempre de olho para a criação de animais ilegais à venda, embora tenha deixado passar algumas vezes, mas eles dizem pelo menos que estão sempre de olho. A criação... Calma, eu vou ter que ler essa parte porque eu não lembro. A proibição de criação experimental de 1965 tornou ilegal o desenvolvimento de novas espécies. Enfim, tudo isso diminuiu bastante o perigo em relação aos trouxas e os animais. Por exemplo, os donos de hipogrifos, é um exemplo, tá? Eles têm que colocar, isso é real, mas a situação é um exemplo, pra você não ficar, Então, quem tem um hipogrifo tem que colocar o feitiço desilusório nele para distorcer a visão dos trouxas, para eles não verem, nossa, o que é aquilo? Não, eles não veem isso por causa disso. E eles têm que colocar esse feitiço todos os dias. Pensa que cansativo. Mas é simplesmente pelo fato desse feitiço, como é a palavra? Costumar se desfazer. Tipo, passa um dia, o feitiço se desfaz. Aí no outro dia de manhã, se você esquecer de colocar, e passa um trouxa aí, olha. Mano, eu descobri um animal novo. Eu acho que o trouxa não ia dizer isso, né? Tipo, eu acho que ele ia dizer, tipo, o que é aquilo? Ou alguma coisa do tipo. Quando acontece do trouxa ver um animal que ele não deveria ter visto, o próprio dono do animal, ele pode fazer um feitiço da memória, o Bleviat, como vocês já devem conhecer se vocês assistiram pelo menos Harry Potter, a Câmara Secreta, ou então
Harry Potter e as Relíquias da Morte, a cena que Hermione tira a memória dos pais dela pra caso ela morra. Então, você provavelmente conhece o feitiço Obleviate. E se o caso for muito sério, o Ministério vai enviar uma equipe de profissional de Como é o nome? Como é o nome da equipe? Equipe de obleviadores profissionais treinados para realizar o serviço. Chegamos ao último ao último tópico desse vídeo. E esse tópico nada mais é do que quando um trouxa vê um animal, aí tira uma foto. Por exemplo, um trouxa lá naquela situação da praia do dragão que apareceu lá, aí um trouxa vai lá tirar foto. Pá! Eu estou sem nada pra fingir de celular. Pronto, vou fingir que... Enfim, o trouxa vai lá ver o dragão e pá, tira uma foto do dragão. Então, essa sessão vai lá no Ministério Trouxa e tal e tenta convencer de que aquela foto é falsa e tenta dar explicações sem usar magia de que isso é falso, tipo, parece uma coisa ou é uma edição, alguma coisa assim. E essa foi a nossa aula de Magizoologia. A nossa segunda aula, a primeira aula de Magizoologia vai estar aqui nos cards. E nessa aula também explico um pouquinho da série, como vai ser. Então vai lá, tá muito legal. O nome é O que é um animal? Pode parecer uma pergunta besta, mas é muito interessante, então vai lá conferir. E deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.